Então, olá, bem-vindos ao nosso programa de hoje, nosso canal Farmaponte. Retomamos aqui com o nosso vídeo mensal com assuntos importantes relacionados à saúde. Nesse mês de janeiro, nós celebramos aí um mês de conscientização sobre a saúde mental, né? O bem-estar mental, a saúde mental, esse item tão importante no Janeiro Branco, né? E para a gente falar sobre saúde mental, nós convidamos aqui nossa querida amiga, a doutora Jaqueline, psicóloga, trabalha conosco na rede, vai falar um pouquinho sobre ela, né, Jaqueline? Tudo bem? Tudo bem. Daniel, eu fico muito feliz por poder estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, tão pertinente para todos nós hoje. Há 20 anos eu venho atuando na área e cada vez mais cresce a necessidade e a importância de falarmos sobre isso. Perfeito, perfeito. Né? Existem motivações, né? A Jaque vai falar para nós o porquê de ser celebrado, de ser falado sobre isso em janeiro, a cor e tudo mais. Né? Esse movimento já vem de 2015, tem esse objetivo importantíssimo de falar sobre esse bem-estar emocional na vida, né? Falar sobre a prevenção ao suicídio, né? Esse ponto máximo do mal-estar, da doença, do transtorno emocional, sendo realizado neste mês de janeiro, né? Antes da gente seguir, né, com a nossa conversa, só queria lembrar que é muito importante para nós que vocês que estão assistindo, que ativem o sininho das notificações, inscrevam-se no nosso canal, para nós é muito importante, nos motiva, nos traz possibilidades de continuar trazendo esse vídeo, esse espaço importante, falando sobre situações importantes da saúde. Para nós como rede é uma grande satisfação, e a inscrição, a repercussão para nós é importante demais. Então inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e aproveitem o que a nossa querida doutora Jaque, pode chamar de Jaque, né? Pode, claro. Já somos amigos, colegas de um bom tempo, né, Jaque? Sim. Então, Jaque, por favor, fale para nós, explique para a gente o que é a saúde mental e o que é de tão importante nesse item. Saúde mental é algo assim, como a gente já falou aqui, de extrema importância da gente falar. Antes de falar do conceito em si, do que creio que é importante a gente falar o porquê que a gente destaca isso nesse mês de janeiro. Janeiro é um mês que geralmente a gente faz um balanço, né, daquilo que se passou no ano anterior. Então foram 12 meses em 2022, desafiadores, tivemos uma pandemia, a pandemia resultou em muitas perdas para nós como sociedade, como ser humano, afetou diretamente a qualidade de vida. Então, falar sobre isso neste mês é muito importante, porque nós temos pela frente, vamos considerar em mais 12 meses, né? Um pouquinho menos, mas temos esse tempo aí de muita esperança, que a gente pode construir um tempo novo. Sensação de zerar o relógio. Exatamente, zerar e fazer esse balanço. O que é que deu certo? O que não deu? Por que deu certo? Por que não deu? Se fizermos esse balanço, vamos chegar na questão, com certeza vamos chegar na questão da nossa saúde mental. Estamos cuidando dela, né? Como é que estamos cuidando? Estamos cuidando com carinho? A saúde mental, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar físico. A gente considera que uma pessoa que está bem, ela consegue fazer muitas coisas no dia a dia. Então ela consegue desenvolver as suas potencialidades, as suas habilidades, ela consegue lidar com situações estressantes. Vamos combinar que não é só no trabalho que temos situações estressantes. Na nossa vida, na escola, até mesmo no lazer, vamos deparar com essas situações que podem gerar frustrações. Então, essa capacidade de se reorganizar, de lidar com isso de uma maneira saudável, pensando sempre, bom, eu sou capaz, vai dar certo no final, ela é essencial para que eu possa desenvolver essa habilidade, né, de cuidar da minha qualidade de vida, de cuidar da minha saúde mental.
Então, essa é a definição, né, que nós temos, mas é algo que a gente conhece na prática, né? A gente sabe dos detalhes aí de como a gente faz isso no nosso dia a dia. O dia a dia nem sempre favorece a essas práticas, né? Eu entendo, ouvindo a sua fala, eu entendo que o estresse, inclusive, é importante para a execução das atividades, né? Faz parte, o estresse provoca essa vigília, né, que é importante para a gente em questões inúmeras do dia a dia. Nós temos, Daniel, desculpa interromper, nós temos um hormônio, né, que quando a gente está numa situação de estresse, a gente libera o cortisol. Certo. E esse hormônio, ele é de extrema importância, porque ele vai trazer um equilíbrio para o meu organismo. É importante eu me estressar também. Sim. Porém, se eu ficar somente nessa questão de produzir e não sair dessa situação de estresse, isso pode gerar doenças emocionais, doenças físicas. Então, a importância de eu saber lidar com essas situações que causam o estresse. E esse equilíbrio de lidar com o estresse de forma positiva, entender que ele faz parte da nossa vida, é disso que a gente está falando quando a gente fala de saúde mental. Isso, exatamente. Legal. Não é simples de lidar. O que você diria que é importante, é vital para a gente ter no nosso dia a dia, para a gente estabelecer como rotina, disciplina? O que você traria para a vida? O que você recomendaria para a gente que tem uma vida de adulto, todo mundo tem, cheia de estresses e preocupações? O que você recomendaria para essa pessoa com esse perfil tão comum, para não dizer geral, né? Sim. O que a pessoa precisa trazer para a vida dela, para ela ter uma manutenção da saúde mental, para ela buscar a saúde mental dela, Jaque? Fala para nós. Eu costumo sempre dizer para os pacientes, eu costumo sempre falar dessa palavrinha tão importante na nossa vida, que é equilíbrio. Eu tenho que estar equilibrado em todas as áreas da minha vida. Então, é importante eu cuidar do lazer, é importante eu cuidar da minha alimentação, é importante cuidar do sono, das minhas relações sociais. A gente falou aqui um pouquinho da pandemia e a gente viu os efeitos que ela causou, o isolamento social. Então, relações, elas são muito importantes. Eu estar vigiando essa área da minha vida também. Então, é um equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Eu preciso estar bem equilibrado. Sim. Muito legal. Eu estou muito satisfeito dessa resposta sua, não esperava menos, na verdade, porque trazer para essa roda de conversa, para essa baila, a ideia de que a saúde mental altera a secreção de hormônios no nosso corpo, ajuda a quem não é da área da saúde entender o quanto que a saúde mental ela influencia no físico, não fica apenas no plano mental, no plano psicológico, no plano subconsciente, né? Muitas pessoas têm uma fantasia de que alguns transtornos graves, como por exemplo a depressão maior, confundem com a depressão emocional, né? Existe uma diferença muito grande. Talvez você possa explicar para nós de uma forma mais rápida e melhor do que eu, que não sou da área. É muito importante sabermos diferenciar. Tristeza, todos nós enfrentamos, todos nós temos situações que nos causam, como a gente já falou aqui, frustrações. Sim. Então eu posso ficar triste, eu posso ficar desapontada. Tem que ficar, né? Tem que ficar, é saudável, faz parte, né? Porém, quando a gente fala da depressão maior, a gente fala de uma doença instalada. Geralmente ela tem algo genético, né, que vem junto, uma carga genética, mas ela também está aliada com essa questão do estresse instalado. E com pessoas que não sabem lidar com essas situações de estresse. Então, isso é importante quando a gente fala da depressão, ser diagnosticado por um profissional da área de saúde, né, um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Muitas vezes as pessoas têm uma tristeza e elas acham, acho que é depressão, vou tratar de alguma forma, automedicamento, né, procuram já tratar aquilo de uma forma achando que já é uma doença, e não é assim. A gente precisa saber diferenciar, e somente um profissional na área de saúde que pode diferenciar isso.
isso pode afetar diretamente a minha saúde mental também. Perfeito, muito boa colocação, muito boa colocação. Procurar ajuda não é fácil, né? Não é fácil. Tem um curta-metragem novo lindo, que é O Menino, a Topeira, o Cavalo e a Raposa, não sei se você já viu, em que o menino pergunta para o cavalo qual foi a coisa mais difícil que ele já falou e ele diz, me ajuda. Me ajuda. É muito difícil e é necessário, é importante, né? Vejam só, a Jaque tocou na questão do sono. O sono ele é de extrema importância para a manutenção do nosso humor. Durante o sono nós produzimos a melatonina, né? Regulamos os níveis de cortisol e isso tem uma influência não só na questão do humor e do comportamento, mas também na mediação endócrina das glândulas do nosso corpo e do nosso metabolismo como um todo. Então, a pessoa que não consegue resgatar o que você está trazendo para nós de uma forma muito boa, muito melhor do que eu poderia colocar em palavras, ela tem um problema global que envolve ganho de peso, né? Distúrbios metabólicos, como por exemplo alteração do colesterol, triglicérides, uma redução da curva glicêmica, então é um futuro diabético e assim por diante. E os adolescentes e as crianças? O que a gente faz com esses caras? Bom, aí você tocou num assunto de extrema importância. A criança e o adolescente, nós falamos aí que é a pessoa em desenvolvimento. Então ele tem áreas cerebrais que não está funcionando ainda na potencialidade, no total, ainda está em desenvolvimento. E ele não consegue identificar muitas vezes, né, em palavras, ele não consegue falar exatamente o que ele está sentindo, tanto a criança quanto o adolescente. Então nós temos que, por exemplo, os pais, os profissionais, professores, estar extremamente atentos com os sinais, irritabilidade, frustrações, choro excessivo, então doenças, né, a imunidade, imunidade baixa, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos filhos, nas nossas crianças e conseguir identificar se tem alguma coisinha ali que ele não consegue falar e oportunizar para que ele esteja com profissionais que possam acompanhá-lo e orientá-lo, né, nesse período. Algo muito importante, temos que nos fazer presentes, oportunizar brincadeiras, é muito saudável, é importante. Hoje em dia a rede social, ao mesmo tempo que ela traz algo muito legal, que é acesso a coisas que não tínhamos antigamente, informações como essa, por exemplo, tão acessíveis, porém, por outro lado, o excesso, e principalmente falando de qualquer pessoa, mas principalmente da criança e do adolescente, o excesso da rede social é extremamente prejudicial. Os profissionais identificam que no máximo 1 hora uma criança pode passar na frente de um celular, de uma rede social, né, de ter acesso ali com o acompanhamento dos pais. Então veja bem, hoje em dia eles passam a grande parte do dia deles ali, a grande parte do dia. E a rede social ela vai despertar algumas coisas, vai antecipar alguns acontecimentos, né, na vida deles, que não vai ser legal também. Então a gente tem que rechear aí a vida deles com atividades, com coisas que vai fazê-los crescer, né, que vai fazê-los se desenvolver com qualidade de vida e de maneira saudável. Dadas as devidas proporções, sim, aquilo que a gente tem para a vida do adulto, que é uma alimentação adequada, evitar o sedentarismo, buscar ocupar, né? A gente fala ocupar a mente com assuntos edificantes, ao invés só desses assuntos mais frívolos, né, das redes sociais, dadas as devidas proporções para a criança e para o adolescente. É mais ou menos isso. Sim, com certeza. E hoje na nossa região, nós temos espaços interessantes para quem tem algum tipo de queixa, ou algum tipo de uma criança, um filho, ou então a própria pessoa que está assistindo a gente para procurar um profissional. Sim. Nós temos os CAPs, né, são ligados diretamente às prefeituras. CAPs. Isso, Centro de Atenção Psicossocial. Legal. Lá é um espaço onde você pode estar
tratando um pouquinho disso, principalmente com criança e adolescente. A gente tem uns CAPs também voltados para adultos, né, dependendo da demanda. Nós temos os consultórios, as universidades, enfim, a gente tem uma gama aí de coisas que podem estar apoiando, de centros, né, de unidades que podem estar apoiando. Muito bom, muito legal. Então é isso, então é muito legal. Não ter receio, preconceito ou vergonha de buscar ajuda profissional. Sim, sempre. Né? Aderir, como diria o Drauzio Varela, né? Na dúvida, faça o que sua avó mandava. Não é isso que ele fala? Não é verdade? Perfeito. Então é isso, pessoal. Procurar ajuda, né? Uma dica importantíssima que a Jaque trouxe para nós sobre os centros de atenção psicossocial, né? São centros de saúde. As pessoas têm um bloqueio muito grande em entrar em contato com o psicólogo, com o psiquiatra, com profissionais da área. Então é importante desenvolver uma forma de transpor esses bloqueios, que são preconceitos muito antigos, né? Que nós trazemos aí na nossa Constituição como pessoas, né? Como pessoas na sociedade. Devemos desconstruir, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela cabe muito, né? Desconstruir esse preconceito de que existe algo de negativo em buscar a ajuda de um profissional da área de saúde mental, né, Jaque? Uhum. Perfeito. Essa é a principal recomendação que nós, profissionais da saúde, fazemos, né? Precisamos falar sobre aquilo que nos incomoda, não ter vergonha de falar. Somos todos seres humanos, temos necessidades e temos as nossas frustrações também. Dividir isso com alguém é muito legal. Vai permitir com que a gente se sinta aliviado e a gente aprenda também a se entender, né? Que é algo muito importante para a gente poder prosseguir e ter uma qualidade de vida, que é o que todo mundo quer, é o que todo mundo busca. Então é isso, pessoal. Muito bacana, um assunto edificante, muito prazeroso falar do assunto, né? Janeiro Branco, saúde mental, esse é o assunto que nós trazemos para esse podcast, né? Para esse vídeo em formato podcast, não é verdade? E para finalizar, a gente só retifica, né? Relembra, falem com as pessoas, não tenham esse receio, busquem falar do assunto, busquem profissionais que vão dar orientações adequadas, não é verdade? Contem com os profissionais da nossa rede. Eu acho que a Jaque vai deixar o contato dela, né, das redes sociais dela. Claro, podem também acessar eventualmente para ter dicas, encaminhamentos, situações, dicas e assim por diante, tá bom? E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seu amigo, com seu colega, com seu parente. Isso vai nos ajudar muito em chegar em quem realmente precisa ouvir esse tipo de assunto, quem realmente vai aproveitar esse tipo de assunto. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, um ótimo dia, um ótimo mês e até uma próxima. Até mais.